E aí, pessoal, está começando mais um Radiotech em Pauta. E no programa de hoje nós iremos discutir representatividade negra e o recente machismo na Copa. Roda a vinheta. E a nossa primeira pauta é a representatividade negra, pois, como a gente sabe, os negros vêm tentando, há 160 anos, ter esse reconhecimento no mundo atual. E, como a gente sabe, antigamente já era muito difícil para eles se encaixarem, ter o seu espaço. Só que agora, mesmo a gente já estando no século XXI, a gente não vê esse progresso como ele deveria ser. E apesar de os negros serem uma grande parte da população mundial, eles ainda esperam e tentam muito e estão conseguindo ter o seu espaço nas mídias, no entretenimento em geral. E essa falta da representatividade negra a gente vê muito bem na infância das crianças, porque muitos dos desenhos, dos filmes, elas não têm os personagens principais, como princesas, heróis negros. E alguns que tem tipo o Pantera Negra, a Princesa e o Sapo, que são poucos que tem. Então a criança ela já cresce achando que a cor dela não é muito aceita na sociedade. E sem contar que quando a gente tem a presença desses personagens negros, eles sempre são tidos como vilões e essas coisas. Principalmente em novelas, a gente sabe que a gente tem muitos atores negros, só que apesar deles estarem buscando o seu reconhecimento, a gente vê inúmeras novelas em que o negro só é inserido como funcionário, tipo empregado, motorista, favelado. Em situações precárias, são bandidos, e isso é um preconceito bem crescente, que vem bem crescendo, que cresce muito na nossa sociedade. E aí é como tu falou, né? A gente recentemente lançou o filme Pantera Negra, e que é um grande avanço para essa representatividade negra para todos nós. E inclusive, Yasmin, como tu também citou, da representatividade negra, principalmente nas novelas. Recentemente lançou uma novela em uma rede aberta, que se passa na Bahia, mas que coincidentemente é bem diferente da Bahia real, onde 76% da população da Bahia é negra, mas que dos 26 nomes que participaram do folhetim, apenas 3 são negros. A emissora declarou que escala o elenco apenas por competência técnica e não pela cor da pele, mas curiosamente parece que não encontraram problemas para a escalação de negros para sua série Carcereiros, que, para quem não sabe, é uma série que se passa numa cadeia e que todos, ou a grande maioria, muito mesmo, é todo mundo negro, só que os carcereiros, né, que estão numa posição mais alta, superior. Exatamente, são brancos. Então, a gente também pode ver essa falta de inclusão dos negros, ou essa tentativa de se incluir na série This is America, que também foi lançado um clipe recentemente que gerou uma repercussão enorme. E a gente vê muitas pessoas, muitos posts no Twitter dizendo que não veem porque esse clipe atingiu milhões de visualizações, sendo que nem é tudo isso. Então a gente vê que essas pessoas já estão com tipo preconceito, porque a maioria das pessoas que estão rebaixando o vídeo, a qualidade do conteúdo do vídeo, são pessoas que geralmente são homofóbicas, contra os movimentos LGBTs e também contra o feminismo. Eles dizem que essas questões são questões mimimi. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. E aí, é como tu falou, né, Yasmin? O clipe This is America teve uma representatividade muito grande para todos os negros e chegou a até 10 milhões de views no YouTube nas primeiras 24 horas. E eles meio que escondem essa maior representatividade com essa palavra mimimi que tu citou, rebaixando até as causas com que essas pessoas lutam e querem essa maior representatividade. E aí, esse clipe em que a gente está falando mostra a condição do negro na sociedade, como temos que nos esforçar muito mais no mundo para conseguir um mínimo de respeito. E um fato que eu achei importante, que deveria ser falado aqui, é do Prêmio Dandara, que é no Rio de Janeiro. Esse prêmio é oferecido pela Assembleia do Estado, que é para oferecer para as pessoas que elas representam, fazem bem a representação dessas pessoas negras na sociedade, principalmente das mulheres negras. E esse ano quem ganhou foi a atriz Ruth Souza, que ela foi a primeira mulher negra a se apresentar no Teatro Municipal de lá. E
com relatos dela, que isso não foi uma coisa fácil. Foi difícil ela ter conseguido se apresentar lá, mas foi uma grande conquista para ela. Em questão desse prêmio Dandara, a gente já está tentando inserir com maior visualização aqui na cidade de Floriano. A secretária de Cultura, Elinosa Ramos, ela está tentando e promovendo esses concursos para beleza negra e etc. Porque a gente quer aumentar a representatividade da beleza negra na nossa cidade de Floriano. Porque, como a gente sabe, ela não é tão valorizada como deveria ser. Justamente, e aí para muitas pessoas isso pode parecer besteira, mas ter alguém que te represente, como a Carol falou anteriormente, né? Principalmente quando você é criança e vê que quando você assiste TV, quando você vê na internet, nas redes sociais, em todas as mídias, a maioria das pessoas que têm um cargo maior, que são superiores, são brancas. E isso não representa em nada a nossa cultura, a nossa cor. E não podemos deixar de comentar da representatividade negra na política, que a gente sabe muito bem do caso da Marielle Franco, que foi assassinada e que até hoje não encontraram o assassino, o culpado, que era uma das 32 mulheres negras entre os 811 vereadores, representando apenas 3,9% do total. E a gente sabe que é tão marcante essa falta da representatividade negra na política que a gente está em período pré-eleitoral e a gente não raro a gente encontrar um pré-candidato que seja negro. A gente não vê. Então, como sempre, a supremacia branca está tomando de conta da política brasileira. E aí, um passo importante para a gente desconstruir esses preconceitos de mente fechada que a gente tem na nossa cabeça é praticando a empatia, que mesmo assim, mesmo se colocando nos lugares das mulheres, dos gays, dos transexuais, lésbicas, negros, índios, asiáticos e outras pessoas que passam por essas dificuldades, a gente nunca vai conseguir saber o que eles passaram na história. Então, assim, a gente pode imaginar se colocando no lugar do outro e praticando mais a empatia, mas nunca vai chegar aos pés de sentir o que as outras pessoas sentiram. Então, é justamente isso. E outra forma também de a gente conseguir buscar e enxergar essa tentativa de representatividade é procurando mais informações, procurando saber o que a gente tem na nossa cidade que represente a cultura negra ou a cultura LGBT e tal. A gente precisa procurar informações sobre essas pessoas que são mais excluídas para que a gente consiga uma inclusão social por parte de todo mundo. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira pauta. Deixe aí nos comentários o que você achou sobre isso. E a nossa segunda pauta de hoje é o machismo na Copa. No que a gente andou vendo, pessoal, durante a Copa, um grupo de brasileiros, eles fizeram um vídeo com uma mulher de nacionalidade não identificada, que não entendia muito bem o português, fazendo com que ela falasse palavras de baixo calão. E, sem ao menos, a moça entender o que estava acontecendo. E ela fez isso na maior naturalidade, sorrindo, mas não sabia do que se tratava. E isso é um exemplo muito grande de misoginia e de machismo, que a gente vê que esses brasileiros, além de praticar esse tipo de besteira aqui no nosso país, saem para outros países para espalhar esse tipo de ódio e de coisas desnecessárias, que nos fazem sentir vergonha e muitas vezes nojo. E aí, o terceiro homem identificado no vídeo, chamado Luciano Gil Mendes Coelho, que em entrevista ao UOL disse o seguinte: somos pais de família, trabalhadores e vocês estão acabando com a vida da gente. Quem está brincando carnaval exagera um pouquinho na bebida e às vezes passa do ponto. Peço desculpas às mulheres que possam ter se sentido ofendidas, mas estão transformando um copo d'água em uma tempestade. É uma coisa que, não sei o que vocês acham, mas para mim é um pouco de vergonha alheia, porque ele justifica esse ato nojento que ele praticou com os amigos dele, falando que ele é um pai de família e trabalhador. Justamente, Ellen, é tão feio que o ministro do Esporte, ele diz que esse ato foi algo que envergonhou o país e que todos os envolvidos merecem todas as punições possíveis. Então a gente vê que é algo que, além de, como tu já disse, além deles praticarem aqui, já é uma vergonha para o país eles praticarem dentro do país. Mas eles estão em outro país e vão agir da maneira horrível que eles agem aqui. Deveria ter um mínimo de respeito pela pessoa com que eles estavam fazendo a brincadeira, né? Porque a gente viu claramente, como já foi dito, que ela não estava entendendo nada. Muita gente pode falar, é uma brincadeira, todo mundo... Eu vi muitas pessoas compartilhando, o povo achando engraçado, sorrindo, mas só que eu logo me perguntei, será que quando essa mulher descobriu o que é que ela estava falando, ela vai se sentir bem, ela vai sorrir do jeito que ela está sorrindo? E foi justamente o que aconteceu, né? Não foi a mulher que sofreu essas brincadeiras que iniciou uma petição, mas só que a ativista Alena Popova, ela fez uma petição no site change.org
pedindo a punição dos brasileiros. E ela exige também um pedido público de desculpas, porque não é mais do que o que eles devem fazer, né? Mais do que a obrigação deles, porque foi horrível. Então, já que eles podem publicar brincadeiras, então ele também tem que ter a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. E além de desrespeitar a moça, ela diz que ele também desrespeitou todos os cidadãos russos por seu machismo, desrespeito às leis da Federação Russa, desrespeito aos cidadãos russos, insultos e humilhação da honra e dignidade. A petição também exige que os homens envolvidos no vídeo sejam levados à justiça russa e não é nada mais que o necessário, né? Porque, assim, a gente pede justiça porque não foi só ela, tenho certeza que não foi só ela que se sentiu ofendida depois de saber o que ela estava fazendo. Apesar de muitas pessoas publicarem aquele vídeo achando engraçado e sorrindo, como tu já disse, Yasmin, eu acho que todas as mulheres se sentiram um pouco enojadas com aquela situação, porque ela estava feliz, ela estava festejando, mas no fundo ela não sabia o que estava acontecendo, realmente. Então, e como tu já falou das punições, a legislação russa ela tem uma série de opções para punir pessoas que humilham a honra e a dignidade alheia, que podem chegar a multas de até 3.000 rublos. Então, a gente pode ver também que no vídeo a gente tem a presença de advogados, tenentes. Então, como a gente já estava falando na pauta anterior, a gente vê os negros como as pessoas que fazem o ruim, mas quem estava em outro país acabando com a visão do Brasil. A gente não tem muita presença de negros, então era isso que a gente deveria pensar. Porque são pessoas que eu acredito que devem ter tido uma educação boa, de qualidade, mas chegam em outro lugar e agem como idiotas. Trogloditas. E essas punições são mais que justas, porque eles deveriam ser homens para se redimir do que eles fizeram e muito mais além disso, eles deveriam ser homens e não fazer isso, porque simplesmente eles rebaixaram a mulher naquele vídeo, não só ela, mas como todas as outras. A mulher ela não sabia do que estava se tratando, tanto é que as meninas falaram que ela estava muito feliz. E isso foi uma falta totalmente de respeito da parte deles, justamente porque eles eram convidados em outro país, eles foram para outro país. E mesmo assim, se fosse aqui no nosso país também, seria uma total falta de respeito. Eu só queria enfatizar a questão dos negros que eu falei, que eles estão falando que isso é tempestade em copo d'água, que a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água. Mas será que se fossem negros fazendo essa brincadeira no lugar deles, será que a população ou essas pessoas que dizem que isso é tempestade em copo d'água, elas estariam agindo dessa maneira ou elas estariam querendo a punição dessas pessoas? E aí a gente entra num mérito muito maior, porque eles não querem assumir a responsabilidade deles sobre o vídeo e sobre o que eles estavam fazendo lá. Mas aí temos exemplos, como assim, meninas de 11 anos, por exemplo, meninas no geral, quando são estupradas, elas são colocadas como as culpadas sempre, e aí não deveriam ter saído com aquela roupa curta, não deveriam ter bebido, e sempre são colocadas como culpadas e que já sabem o que estão fazendo. Negros, pobres de 15 anos ou quando são mais jovens, quando roubam, eles também já sabem o que estão fazendo e precisam ser responsabilizados por isso. Mas um homem branco de 40 anos com dinheiro suficiente para ir para a Rússia, coitados dos meninos que só estavam brincando e exageravam na bebida e não sabiam o que estavam fazendo. Coitado, né, gente? E falando em machismo, nós não poderíamos deixar de citar a recente morte do rapper XXXTentacion, que no momento da sua morte ele estava sendo acusado, respondia por 15 processos de agressões, entre outros. Incluindo uma agressão contra uma mulher grávida. E aí a gente viu muitas pessoas que eram fãs do rapper publicando em suas redes sociais mensagens, dizendo que era uma pessoa boa, que fazia músicas boas, que deveria... tudo bem que ele tinha feito algumas coisas ruins, mas que ele foi uma pessoa boa, que ia deixar saudade. E aí nós temos dois extremos dessa situação. As pessoas que eram fãs e que protegiam ele totalmente, falavam que ele não tinha culpa e que as pessoas só deveriam se importar com a sua morte, e outras pessoas que estavam comemorando a morte do cantor. É aí que a gente entra com a questão do respeito, né? Porque, tudo bem, como a gente vê algumas publicações no Twitter, Facebook, que, tudo bem, eu não sou fã do cara, não conhecia, mas eu sei que ele... eu já ouvi falar que ele abusava mulheres, agredia. Mas, só porque ele morreu, eu vou comemorar a morte dele só porque ele fazia essas coisas? Aí a gente tem essa questão do respeito. Tá, eu não vou comemorar, eu não vou lamentar a morte, mas eu também não vou comemorar porque ele morreu, porque é uma questão de respeito à pessoa.
E aí, com frequência nas suas músicas, ele evocava sua depressão e seu passado criminoso em suas músicas. E aí, no momento de sua morte, como Yasmin falou, ele estava aguardando o julgamento sob a acusação de agressão física, cárcere privado e falso testemunho. E ele sempre se declarava inocente. Por ele abordar esse tema da depressão, muitas pessoas acabavam se apegando muito a ele, porque as músicas dele eram muito tristes, e aí muitas vezes ajudavam as pessoas a passar por aqueles momentos tristes. E aí por isso que o pessoal estava muito acusando ele de certas coisas, enquanto outras pessoas estavam protegendo. E em falar nessas questões que a Ellen falou... Oh, meu Deus. E nisso, pessoal, em uma das lives que ele fez ao vivo no Facebook, muitos dos seus fãs... E nisso, pessoal, em uma das lives que ele fez no Instagram... E falando nessas questões de música, né, ele foi um grande ícone dos memes que a gente conhece, das coisas. Então, muita gente ouvia as músicas dos memes, mas não sabiam de quem era. Eu acho que grande parte das pessoas que acompanham o Facebook e as redes sociais de memes só vieram conhecer o rapper depois da morte dele. E isso se encaixa em misoginia e machismo porque as pessoas estão rebaixando as coisas que ele fez. Tá certo que também não é para comemorar e nem proteger, mas as pessoas estão rebaixando as coisas que ele fez antes de morrer, as acusações de crimes que ele estava cometendo contra as mulheres, só porque ele morreu. E o fato dele falecer não apaga as outras coisas, a história dele como pessoa que ele era, apesar dele ser um músico considerado bom. E muitos dos seus fãs, pessoal, eles estão publicando um vídeo que ele fez no Instagram, ao vivo, em que ele diz que se acontecesse algo de ruim, se ele viesse a ter uma morte trágica, ele queria pelo menos ver as crianças, que ele diz que ajuda, através das coisas que ele fez, a transformar as coisas ruins da vida delas em algo positivo, algo que elas pudessem levar para a vida delas, mas como coisas boas, apesar dos problemas que ele tinha. E justamente por ser muito polêmico e esses crimes que ele foi acusado, ele evitava de dar essas entrevistas para as pessoas e se comunicava com os fãs justamente pelas redes sociais, pelo Instagram, Twitter, esse tipo de coisa. E é por meio dessas polêmicas que a gente vem acompanhando, principalmente as mais recentes, que a gente consegue ver que no machismo o homem sempre fica mais protegido, sempre fica impune, digamos assim. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última pauta de hoje. Essa aqui é a minha despedida. Foi maravilhoso passar esse tempo com vocês e com minhas amigas. E é isso aí, valeu. A gente se vê aí por aí. Gente, que foi isso? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou a respeito dos temas discutidos, compartilhar com os amigos e seguir as nossas redes sociais. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento. Tá gravando. Meu Deus, é o Feitoso que vai editar. Eu não vou nem fazer molequeira hoje. Não tem que botar em... Opa, roda a vinheta. Tan, 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 tan. É sempre bom quando a gente pede a vinheta, tu colocar a vinheta. Oh, tomara que ele...